Câmera, ação! Bom, boa noite a todos, então. Começar agradecendo a presença de todo mundo, né? Especialmente aí a minha mãe patrocinadora, que organizou o evento junto com a Priscila e o Cida Fé. Agradecer a presença de todos os amigos aqui presentes, todo mundo que veio, se deslocou aí nessa sexta-feira quase chuvosa para vir aqui e prestigiar o lançamento do livro da gente, né, que é um assunto árido, que a maioria de vocês provavelmente não está acostumado a lidar, a ler, a conversar, a tratar do assunto, mas foram muito bondosos e vieram até aqui prestigiar a gente. Né. Agradecer também ao Anselmo e ao Diniz, né, que vieram até aí, especialmente o Anselmo, que veio lá de Florianópolis, né, até aqui em Curitiba, que passou um pouco de frio aí. E a ideia inicial nossa aqui é fazer uma breve apresentação da gente, das ideias do livro, e daí, com sorte, vender alguns livros, né? E bater um papo com vocês. Aí vai ser difícil. Tá certo? Isso se a gente tiver troco. Eu vou passar a palavra inicialmente aqui para o Luiz. E é isso, daí depois na sequência eu tiro no palitinho com o Anselmo, para ver quem fala. Acho que o Anselmo fala depois eu por último. Tá bom. Ok, eu agradeço aí a presença do pessoal. Enfim, esse livro nasceu, são 3 blogueiros, né? 3 geógrafos que têm blog na internet. Né? O Interceptor, Democracia e Liberdade, e eu escrevo Tomatadas, né? E é por aí mesmo, essa era a ideia, né? Mas enfim, nós 3 somos dessa área de pesquisa, de ensino, né? Só que assim, o tempo de você ficar escrevendo artigo científico para publicar é um tempo longo, não dá para tratar de todos os assuntos que você gostaria de tratar. Então eu acabei fazendo esse blog Tomatadas por conta disso. De tempos em tempos eu publico um texto maior, de caráter mais acadêmico, para discutir alguma questão de geografia econômica ou de epistemologia da geografia, o que seja. Só que ali no blog eu tenho essa liberdade, assim, de toda semana, cada 3 dias. Agora faz tempo que eu não escrevo, porque eu estou com problema de tendinite aqui, daí eu dei uma parada. Mas enfim, de falar de assuntos variados. E aí a minha ideia era justamente usar esses textos curtos de blog para criticar certas ideias que ninguém nem questiona, né? São aqueles consensos a priori, aquela ideia que todo mundo concorda com aquilo, né? E todo mundo repete sempre as mesmas bobagens, e justamente porque ninguém questiona e todo mundo repete, e já é dado de barato que aquilo é verdade, e ninguém nem se preocupa de usar números, usar estatísticas para provar o que está falando. As pessoas vão dizendo, né? A fome aumentou, né? A pobreza está aumentando, e não sei o quê. Muitas vezes de forma contraditória, né? O que antes do PT chegar ao poder era ruim, depois que o PT chegou ao poder virou coisa boa, né? Então o PT deu continuidade a uma série de coisas que os geógrafos e outros cientistas sociais malhavam, mas aí eles passaram a elogiar, e quer dizer, nem coerência não tinha. Então eu uso esse blog Tomatada justamente para jogar tomate nessas ideias, né? Para mostrar com números, com fatos, que essas ideias estão erradas. E também para mostrar que tem gente que, antes do PT chegar ao poder, dizia e escrevia uma coisa, e depois que o PT chegou ao poder, começou a dizer e escrever tudo ao contrário, mas mesmo assim, como se não houvesse nenhuma incoerência nisso, né? Então foi isso que me motivou a fazer esse blog, né? E aí, claro, o Fernando também tem um blog que ele também vai nessa linha, né? Ele vai apresentando visões melhores, né? Análises mais consistentes de certos problemas que são afeitos à nossa área de trabalho, de pesquisa. O Anselmo também, eu conheci o Anselmo por intermédio do Fernando, eles já se conheciam há mais tempo. E aí a gente teve a ideia, né? Vamos fazer uma coletânea de ensaios. Então eu peguei alguns textos do meu blog, o Fernando também, o Anselmo também, e a gente fez esse livro aí, né? Então é isso, né? Essa é a história de como começou, porque eu comecei... Já tenho ideia para fazer um segundo já, tá, né? Dependendo como for isso aí, de repente a gente faz um outro aí só sobre ensino, de repente. Mas isso aí, vamos passar a palavra. Quem quer falar agora? Pessoal, boa noite. Como o Fernando já disse, meu nome é Anselmo, né? Minha esposa aqui, Ana Paula, a quem, entre tantas pessoas, eu devo agradecer por causa da força, por causa desse trabalho.
É assim, ó, eu vou tentar ser rápido para não ser pedante, né? Porque tem coisas que são da área mesmo que não é da área, acaba não tendo intimidade com o assunto. A geografia, ela se divide em vários campos, mas 2 campos são principais. Um é tal da geografia humana e outro é tal da geografia física. Como você já deve imaginar, a geografia física estuda meio ambiente, natureza, clima, vegetação, essas coisas. A geografia humana, ela trata mais de assuntos ligados à política e economia, né? Antigamente, essas coisas eram tratadas de forma bem tradicional. Deslocalização, enumeração, quantificação, o que é, onde está, etc. A partir dos anos 70 para cá, a tendência marxista na geografia, ela tomou muito corpo. Isso começou nos anos 50, 60 nos Estados Unidos, e nos anos 70 começou no Brasil. Nos anos 80 isso se alastrou assim. Tudo bem ter várias visões sobre um problema, né? Só que o que aconteceu, né? Por causa da questão da militância política dos professores, se confundiu com o ensino, e isso passou a virar uma verdadeira doutrinação das escolas. Eu não acredito em teoria da conspiração, que isso é uma coisa maquinada para fazer assim. Mas o que acontece? Os cacoetes, as maneiras de pensar, aquele tique de pensar, sempre, tudo tem que ter um culpado externo, tudo tem que ter um inimigo, se não são os Estados Unidos da América, é o capitalismo mundial, senão tudo que aquele governo que está lá faz é sempre contra mim, e não procurar entender um mínimo. Eu não sou economista, mas procurar entender um pouquinho só, né? Faz parte do fazer diário de um professor da área de humanas. E no caso da geografia, que é o nosso campo, isso se tornou muito forte. Eu também pertencia a essa corrente, como a maior parte das pessoas que acabam fazendo geografia ou história, acabam caindo de paraquedas na faculdade e acaba sendo doutrinado, enche a cabeça com esse monte de besteira. O que aconteceu é que quando eu fui fazer meu mestrado em São Paulo, eu tinha 24 anos, um pouco menos, não lembro, em 1989, eu sempre tinha mania muito de ler, mesmo coisa que eu não gostava, né? E naquela época você vivia uma efervescência cultural, por causa do fim do comunismo na Europa e tal, então muita coisa alternativa começou a aparecer. E daí eu, meio bocudo, né, falava demais, acabei me desentendendo com minha orientadora, e daí eu fui procurar emprego. Daí aconteceu uma coisa muito boa na minha vida, eu comecei a trabalhar no mercado privado, na economia de mercado. E eu comecei a ver que muitas coisas que eu imaginava não eram tão ruins assim, né? Negociação direta com o empregador. E eu vi que a gente tinha um poder que eu sempre aprendi que não tinha. E que na verdade comecei a ver, não é bem assim, não é tão ruim. E embora a Folha de São Paulo não seja o meu jornal preferido hoje, né? Eu prefiro mais o Estadão, mas eu lia muito a Folha na época. E a Folha tinha uma coluna na terceira página que era Tendências e Debates. Isso é uma coisa muito importante. Tendências e debates tocavam um assunto, por exemplo, aborto, assuntos polêmicos, carga tributária, todo tipo de assunto que vocês podem olhar, segurança pública, educação, tudo. E daí tinha ali opinião contra a situação atual e a favor. E uma terceira opinião, muitas vezes, chamada em termos. É mais ou menos isso. E eu lia aquilo. E muitas vezes aquele cara que eu achava que estava errado, eu lia e pensava, pô, não está tão errado. Eu estava enganado. Então, não foi graças só a esse jornal e essa coluna, mas isso me influenciou pra caramba. Por quê? Eu comecei a ver o ponto de vista diferente. E o que a gente vê nas faculdades? O que a gente vê no ensino médio qual eu participo? Doutrinação. Os caras botando só sempre a mesma coisa e com um ponto de vista extremamente parcial, extremamente politizado. Isso para não falar dos professores que entram direto com estrelinha na lapela, né? Falar estrelinha na tela, toma cuidado é que temos pessoas infiltradas. Brincadeira, a estrelinha dele é azul, tá documentado, aí tá tudo tranquilo. Mas basicamente isso que eu tinha para falar. Passar a palavra ao Fernando. Fica tranquilo, todo mundo já tem piada. É que eu tô com a estrela no peito, o Diniz está de barba comprida e o Anselmo com a boina, ele é o único boina. cripto, né? Boina, mas aí ele perdeu a boina. Ele é o único com passado marxista aqui que ele revelou na mesa, então. E dos 3 geógrafos, o único que nunca militou no PT aqui sou eu, então temos essa vantagem aí, digamos assim. Mas Pode usar a estrela.
Eu tô com a estrela, mas é uma estrela alemã aqui, né? Então tem essa vantagem. Agora, comentando essa questão que o Anselmo falou dos professores, é uma coisa interessante, porque falando um pouco de como que a gente se conheceu e chegou nesse livro, né? Porque eu entrei na faculdade de Geografia no ano de 2000 e eu sempre gostei de geografia, foi um assunto que sempre me fascinou na escola. E como eu sempre gostei de geografia, eu sempre estudei bastante o assunto e lia vários livros e etc. Então, assim, quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar geografia nas primeiras disciplinas, uma coisa assim que eu tinha a impressão era que o que eu estava aprendendo na faculdade era algo que eu já sabia. E uma das poucas disciplinas que realmente trazia coisas que era diferente daquilo que eu estava pensando, que fazia você pensar fora da caixa, que era um professor que mudava, assim, que trazia ideias diferentes do que você estava pensando, era o Luiz, né? O Luiz Lopes Diniz Filho, aqui do lado. Né? E essa afinidade que foi criada por o Diniz era justamente do choque, assim, né? Porque o Diniz, ele trazia coisas para a aula, ele ensinava coisas na aula, que era justamente diferente daquilo que você estava acostumado a ver dentro de geografia. Né? E assim, o Diniz, ele é um professor que, se você for olhar a maior parte do que ele pensa, pelo menos durante o tempo que eu estava na faculdade, ele era um tucano, né? Bom, um tucano é um social-democrata, né? Não é exatamente um liberal, né? E até era uma coisa engraçada que o pessoal falava assim, perguntava para ele assim, falava: Luiz, você que é um cara de direita? Ele falava: bom, o único cara de direita que eu conheço, no caso ele falava, né, que era eu, depois de um tempo, né, me disse que eu sou de esquerda, né? Porque tucano é de esquerda, né? PSDB é de esquerda. Né? E assim, as ideias dele eram muito voltadas para esse fim, mas mesmo assim ele pensava fora da caixa que os geógrafos geralmente pensam. Dessa maneira de você tentar usar a estatística, usar as ideias para realmente ver se aquele fenômeno está acontecendo ou não. A ideia da ciência mesmo, né? De você questionar o fenômeno, você não pegar aquela coisa por comprada, só porque todo mundo está dizendo, o argumento de autoridade, né? Todo mundo fala que a pobreza está crescendo. Aí você olha na rua e vê um monte de pobre, um monte de mendigo. Então realmente a pobreza está crescendo. Não, pera lá, vamos ver se a pobreza está crescendo olhando pesquisas estatísticas que realmente confirmem isso. Não é porque tem mais mendigo na rua que a pobreza está crescendo. Né? Tem até o paradoxo do Tocqueville lá, né, que diz que eventualmente um aumento do número de mendigos pode significar que a pobreza está diminuindo, né, que a riqueza está aumentando, que aí mais gente podem ser sustentados por esmola. Né? Então, esse tipo de pensamento, que é você raciocinar além das aparências dos fenômenos, é uma coisa interessante. É isso que foi levando a pensar e que levou ao espírito de pesquisa, de fazer o mestrado, de fazer o doutorado, enfim. E depois, à medida que o tempo foi avançando, de querer escrever e colocar coisas com a possibilidade da internet, colocar esse material no ar para outras pessoas lerem, né? Na verdade, não que muita gente vá ler, mas eventualmente que uma pessoa leia, já é um cara a mais ali para te questionar, te perturbar, te encher o saco. E foi dentro desse espírito de mais pessoas lerem aquilo que você está escrevendo e você ler coisas que pessoas escrevem, que eu conheci o Anselmo. Né, que aí a gente tem uma certa controvérsia, mas eu acho que eu conheci ele na lista Análise Geopolítica, que era uma lista que ele mantinha, né? E ali a gente começou a discutir sobre diversos temas e foi surgindo uma certa afinidade, porque do mesmo modo que o Anselmo questionava as coisas, eu também questionava, e como a gente ficava debatendo as coisas, a gente acabava chegando no meio termo comum. Quando a gente começa a pensar, raciocinar, ponderar argumentos, em geral você chega no meio termo, né? Você consegue ponderar as coisas adequadamente. É difícil você ponderar algo quando você parte de pressupostos ideológicos irretocáveis, né? Então eu parto de uma crença a priori, então eu nunca mudo, né? Agora, se você realmente parte de um pressuposto disposto a discutir, você consegue mudar. E assim, dessa triangulação de ideias foi que a gente se conheceu, começamos a manter esse contato mais estreito, né? Eu fui algumas vezes na casa do Anselmo, o Anselmo veio da minha casa, a gente aproveitou para incluir o Diniz na conversa, né? E aí
um dia a gente saiu para beber lá no Bar do Alemão e fizemos o primeiro simpósio de geografia não marxista, né? Que eram os 3 geógrafos não marxistas, que inclusive é a foto que está na capa do livro atrás, né? A gente deu uma espichada na foto para nós parecermos mais magros e tal, né? Mas... Eu pensei nisso, eu falei, não pode ser. Mas foi o primeiro simpósio de geografia não marxista, porque afinal de contas nós não conhecíamos outros geógrafos que pensassem dessa forma, né? Bom, depois com o passar do tempo na internet, mais pessoas a gente foi conhecendo, né? Mais outros geógrafos, já devem ser 5 ou 6, né? Então, aumentou exponencialmente o número, né? Realmente. E aí nasceu a ideia de fazer um livro. E a gente resolveu fazer o livro coletando os textos do blog, né? Dos blogs. Então coletamos os textos, cada um reuniu lá uma quantidade de textos, editamos esses textos juntos e procuramos uma editora. Aí, a princípio, a editora que a gente procurou foi a que o Yara trabalha, né, que é a mulher do meu primo, e a editora dela recusou o material, tal, porque ela disse que não tinha volume de mercado, tal, não tinha interesse editorial. E é claro, a gente entendeu, né? Pô, tem 5 geógrafos não marxistas no Brasil. Quem vai querer comprar esse livro, né? Então, não culpe o capitalismo, obviamente, né? Tipo, isso é problema nosso, né? Nós estamos escrevendo para quem, né? Então, além da minha mãe, quem mais vai comprar o livro, né? Meu tio, a mulher do Anselmo, né? Meu primo e tal, né? Sei lá, o pessoal do meu trabalho, espero eu, né? O João Arthur, né, João? Estamos aí, contando com a tua força aí, né? E vai ficando por aí, né? Aí a gente pegou e resolveu montar a edição do livro por uma opção que tinha, que apareceu na internet, que é o tal do site lulu.com. Que é um site para os autores mesmo fazerem a edição, né? Então a gente se reuniu e resolveu, conversamos, falamos, assim, nos reunimos pela internet, obviamente, né? E aí, vamos fazer a edição nós mesmos? Ah, vamos, então vamos. Então fomos atrás, fizemos a edição do livro nós mesmos, compilamos o texto, colocamos no formato de livro, fomos atrás da edição, e para fazer a edição pelos Estados Unidos, mandar imprimir por lá e trazer as cópias aqui para o Brasil, ia sair mais barato do que fazer em qualquer editora aqui no Brasil. Até a Dilma ganhar a eleição de volta, né? E ferrar com a economia do país de vez e mandar o dólar a 3,90, né? Aí, quando o dólar estava em 3,20, ainda ia ficar viável a gente imprimir o livro nos Estados Unidos. Mas como a situação estava ficando catastrófica, eu falei com o Diniz, o Anselmo, e falei, olha, do jeito que o barco está afundando, né, eu acho que é melhor a gente ver para imprimir aqui no Brasil mesmo. E aí a gente montou um plano B e resolveu fazer a impressão por aqui mesmo. Mas essa é mais ou menos a história do livro, que hoje está no formato digital, em e-book, e à venda na Amazon, no lulu.com, está em 132 países. Isso quer dizer, além dos 5 geógrafos não marxistas do Brasil, a gente pode contar com a sorte de ter algum em Timor-Leste, Cabo Verde, Portugal, Angola, Moçambique, Goa, né? E como que é aquele lugar que tem na China lá? Macau, né? Então, um pouco de sorte, pode ter mais alguns geógrafos não marxistas nesses lugares e mais alguém interessado no livro, né? Nesses 132 países. E ainda com sorte a gente pode receber em moeda forte, né? Em euro, dólar, não apenas em real, além das cópias que foram feitas no Brasil. Mas, grosso modo, essa é a história do livro, né? E assim como o Luiz falou, a gente tem muito material escrito, né, para outros livros, inclusive, e alguns projetos que não envolvem os textos do blog, como é o caso daquele projeto de estudo da Charter School, né, que o Gino está envolvido, então a gente vai envolvendo cada vez mais gente, e agora que eu estou cadastrado lá como editor da Biblioteca Nacional, eu posso editar até 30 livros para a gente recuperar o investimento que a gente fez, né? Então, provavelmente vocês vão ser convidados para outros lançamentos. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela vinda de vocês aí, pela bondade em se deslocar na sexta-feira à noite e vir até aqui, em ouvir a gente. Espero que vocês tenham uma noite agradável, comam bastante salgadinhos aí, então, um vinho e no final, depois de uma dosagem alcoólica razoável, comprem bastante vinho. Muito obrigado.
CQC. Mesa do CQC.